Olá, queridos amigos e alunos do nosso curso de Naturopatia, sejam bem-vindos à aula 13. Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso, e antes de começarmos o nosso conteúdo incrível de hoje, inclusive tem até essa mesa recheada aqui de coisa legal para a gente aprender e conversar, vou passar para você alguns recadinhos. O primeiro que eu queria falar para você é sobre os nossos sorteios mensais para quem faz o pagamento da nossa contribuição mensal sem atrasos, tá? Qual que é o processo? Você faz o pagamento da sua contribuição mensal, referente ali ao mês, automaticamente o seu nome é creditado em um sorteio. E você pode concorrer a brindes bem legais, tá? Nós temos diversos brindes aqui no Centro de Estudos. Já presenteamos Japamala, já presenteamos também produtos para limpeza energética, que foi o prêmio do mês de maio, tá? Nós tivemos aí as aulas de limpeza energética, de sono, então falamos bastante a respeito disso. E fizemos o sorteio de um belo brinde sobre isso também, que foi enviado na nossa comunicação oficial. Parabéns aos ganhadores, inclusive, tá? Aproveitem bem esse conteúdo, aproveitem bem esses itens e melhore a sua saúde através dele. E eu venho convidar a você aqui também, tanto a se inscrever no nosso curso, no link que está abaixo aqui na descrição, e também convido você a continuar aí conosco, colaborando conosco, interagindo em nosso grupo e fazendo o pagamento da sua contribuição mensal em dia, tá? Essa contribuição mensal é importante para a manutenção do trabalho, sem isso o trabalho não consegue acontecer, porque, enfim, tudo é oneroso, filmagem, estrutura para live. Nós estamos agora com uma estrutura de aulas ao vivo, inclusive, né? Nós temos que pagar plataformas, conversar sobre essas plataformas diretamente, e elas também têm o seu custo, a gente precisa custear isso, tá? Sem isso a gente não consegue fazer o trabalho corretamente. E a sua contribuição mensal é muito importante para a manutenção dessa estrutura e para colocar em prática os demais planos do Centro de Estudos, né? Para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então colabore com a gente. Nós temos nas nossas vinhetas o nosso QR Code do Pix. Você também que nos assiste pode colaborar com o nosso trabalho, fazer uma colaboração espontânea, mesmo não querendo ser aluno do curso. Mas o importante é que você continue colaborando conosco, participe e colabore aí com o nosso trabalho, que é muito importante para a sua saúde e para a internet também, que é um trabalho que a gente faz de maneira gratuita, colaborativa, e utiliza aí a verba que você encaminha pra gente apenas para manutenção e operação da plataforma, tá? E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando desse curso. Acompanhe a nossa comunicação oficial. E você também pode expressar a sua opinião, pedir aulas, tudo, né? Como já foram pedidas a aula do pêndulo, que vamos fazer uma aula de pêndulo hoje, ensinando na prática como utilizar, para que você perca o medo sobre isso também, dentre outras coisas importantes que vamos continuar tratando no nosso curso, tá? Espero que você esteja gostando das nossas aulas ao vivo. Nós estamos testando esse modelo ao vivo pelo YouTube, onde você pode interagir e nós respondemos as perguntas na hora também. Isso é bem legal, né? É uma nova estrutura que temos aqui e que vamos utilizar com diversos terapeutas para fazer aula ao vivo no improviso e ensinar você com amor como as coisas devem ser. E é isso, gente. Vou começar a aula de hoje. Já vou anunciando para você a primeira aula. Vamos falar hoje de pêndulo. Eu vou dar uma aula de pêndulo, vou ensinar a utilizar o objeto e todos vão aprender a fazer a utilização correta dele aqui para frente, tá? Até daqui a pouco, porque vou anunciar a próxima aula também, que é bem especial. Você ainda tem alguma dúvida de como se utiliza o pêndulo? Ou você nunca ouviu falar nesse objeto e está ouvindo falar pela primeira vez nele agora? Então venha comigo nessa aula especial que preparamos com carinho, que eu vou tirar todas as suas dúvidas hoje, ou pelo menos vou ensinar o básico do que você precisa saber sobre o pêndulo. Seja bem-vindo a esse conteúdo especial. Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso e também sou naturopata. E hoje vou falar para você um pouco desse objeto que estamos sempre falando nas aulas, sempre comentando sobre ele, mas talvez você nunca nem tenha ouvido falar e quer aprender como utilizar corretamente para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Pois bem, nós consideramos o pêndulo aqui no nosso curso um objeto muito importante para que você ganhe autonomia na sua saúde e na sua qualidade de vida,
E a partir daí, você mesmo possa definir o que é bom e o que é ruim para melhorar ou para tratar diretamente a sua saúde. O pêndulo é um objeto milenar, tá, gente? Nós não estamos falando de um objeto novo que foi descoberto agora, nem tampouco de uma pseudociência. Nós estamos falando de um objeto importante de uma ciência chamada radiestesia. Tudo que está à nossa volta, tudo que está diretamente ligado a gente, é ou está em forma de energia. Então é importante que nós entendamos que o pêndulo é uma forma de captar essa energia e também é uma forma de nós utilizarmos informações através dessa energia para saber o que é bom e o que é ruim para a gente, tá? Esse objeto aqui, o pêndulo, como eu mostrei para vocês agora, inclusive eu vou começar apresentando meus dois pêndulos que eu vou falar na aula de hoje, tá? Esse daqui é um pêndulo de orgonite. Já ouviram falar em orgonite? O orgonite é um excelente objeto que é utilizado dentro da nossa residência para fazer transmutação energética. Ou seja, se você busca limpar a sua residência ou buscar o auxílio de algum objeto para fazer limpeza em onde você estiver, o pêndulo de orgonite e o orgonite comum é uma ótima alternativa. A vantagem do pêndulo de orgonite é justamente essa, porque ele já orgonita o seu ambiente enquanto ele está ali presente, né? Ele já faz a limpeza energética e ao mesmo tempo tem uma finalidade muito boa de responder às suas perguntas sempre que você tiver alguma dúvida e quiser consultar o pêndulo para essa finalidade. E esse daqui que eu vou mostrar para você hoje, também, é um pêndulo de cristal. Esse daqui é o primeiro pêndulo que eu tive, inclusive, tenho até hoje, tá? Este daqui é um cristal multifacetado, muito utilizado também nas questões holísticas para, por exemplo, trazer os raios do sol para dentro da residência, para fazer uma iluminação, para trazer energia boa. O cristal multifacetado é muito bom para isso também. Então, se você tem um pêndulo desse aqui, é ótimo para responder as perguntas e também muito eficiente e mais durável, né? Nós temos também outros tipos de pêndulo, como por exemplo o pêndulo de pedras preciosas. Eu tenho um pêndulo de ametista que não está aqui comigo, eu esqueci ele no outro local, mas eu também tenho um pêndulo de ametista muito legal. A ametista é uma pedra incrível que pode ser utilizada junto ao corpo para positivação energética. E também tem vários efeitos anti-inflamatórios, anestésicos, analgésicos. Então o pêndulo ele pode ser utilizado também para essa finalidade. E também tem um pêndulo de madeira, que é um pêndulo versátil, que na minha opinião é o pêndulo mais versátil que nós temos hoje. Por quê? Porque você está num ambiente, está em algum local, alguma coisa, e está com muita agitação, e o pêndulo de madeira é o único que se cair no chão não quebra. Esse daqui pode quebrar. O de orgonite também pode quebrar, principalmente a ponta. O pêndulo, na sua versão original, ele tem uma pontinha, né? Se você avaliar assim o pêndulo, ele tem sempre uma ponta. Por quê? Porque ele precisa dessa captação energética, em especial se você for usar em alguma mesa radiônica, se você for usar em algum outro local. E ele também consegue responder as perguntas com mais facilidade através dessa captação de energia. Esse pêndulo, se cai no chão, por exemplo, costuma quebrar a ponta. E aí você tem menos captação de energia, talvez ele não tenha tanta eficiência para responder a sua pergunta. Então o pêndulo de madeira é o pêndulo mais versátil, que eu considero mais versátil para ambientes agitados. Porém, você também tem pêndulo de cobre, pêndulo de alumínio, pêndulo de outros minerais que também são muito utilizados. Existem os pêndulos egípcios, que são os pêndulos lá da época que dentro das pirâmides eram utilizados para fazer as perguntas, ou até mesmo para encontrar metais debaixo da terra. Falando nisso, uma coisa bem interessante que eu já vou deixar aqui para você agora, o pêndulo, por exemplo, é muito utilizado para encontrar água. Então, muitas vezes, em nossa decorrente humanidade, o pêndulo foi utilizado para a escavação de poços, por exemplo. E até hoje também as grandes empresas que escavam poços têm dúvidas e precisam saber se existe a possibilidade de captar água de uma determinada região, ela também costuma utilizar o pêndulo para obter essa resposta, e o pêndulo funciona, tá?
O pêndulo capta muito bem a energia da água e não costuma errar da onde a água é encontrada. Bem legal, né, gente? Nós estamos falando aí de um equipamento bem versátil, bem funcional e cientificamente comprovado. Aí nós temos comprovação radiestésica que ele funciona, apesar de algumas outras divisões considerá-lo pseudociência, nós aqui não consideramos e consideramos que ele funciona de verdade. Bom, amigos, já passei algumas informações bem legais sobre o pêndulo para você, então eu vou começar falando o seguinte. O pêndulo, para o correto funcionamento, ele depende muito de você. Se você tem dificuldade em usar o pêndulo e não está conseguindo que ele responda às suas perguntas, ou que você acha que você está o influenciando, de fato isso pode estar acontecendo, porque é muito importante que você, ao utilizar o pêndulo, esvazie a sua cabeça de pensamentos e concentre-se apenas no que você vai perguntar, tá? Então, se você está com a cabeça muito agitada, muito acelerada, ou está até mesmo com algum tipo de ansiedade, alguma correria, isso pode ajudar você a influenciar o pêndulo a dar respostas erradas a você. Então, o cenário ideal para que você utilize o pêndulo e faça a sua pergunta é se acalmando, esvaziando a sua cabeça aí de perguntas ou de outras questões e concentrando-se diretamente no que você precisa preocupar, melhor dizendo, no que você precisa perguntar. Então, primeiro ponto, para facilitar essa concentração, eu vou ensinar a você algumas dicas, tá? O primeiro ponto, é ideal que você utilize a educação do seu pêndulo, ou seja, que você o eduque, que você o dê a educação a ele, a obedecer você sempre que você questionar. Para que isso aconteça, você precisa dizer para ele quando que você quer que ele responda sim e quando você quer que ele responda não. O movimento que você vai ensinar para o seu pêndulo pode ser qualquer um, tá? Você pode ensinar ele da maneira que você quiser, desde que você tenha consciência que o seu pêndulo está educado daquela maneira depois. Você pode, por exemplo, ensinar ele a responder movimentos para frente assim, quando você quer que ele responda assim para você, tá? E movimentos para o lado assim, quando você quer que ele responda não. Essa é a maneira mais clássica de educar o pêndulo. Porém, dependendo do plano geográfico que você tiver, da posição que você estiver, ele pode estar respondendo sim, quando na verdade era para responder não também, tá? Porque ele pode entender que está de frente com relação a você e pode estar respondendo assim, querendo responder sim. Para evitar esse problema, eu vou ensinar você agora a educar o seu pêndulo de uma outra maneira, que evita que isso aconteça. Você vai educar o seu pêndulo em movimentos circulares, tá? Você vai educar o seu pêndulo em movimentos assim, em sentido horário, para quando você quiser que ele responda assim, e para sentido anti-horário, quando você quiser que ele responda não, tá? Essa é a melhor maneira de você educar o pêndulo para o seu uso pessoal, porque independente da posição que você tiver, do seu plano geográfico, isso não vai interferir no funcionamento do seu pêndulo. Então, fique tranquilo que dessa maneira funciona bem. Essa é a principal dica. Então, por exemplo, se eu quero que ele responda assim, o meu pêndulo responde para mim assim. Todos os meus pêndulos estão educados dessa maneira. E aí, quando eu quero que ele responda não, sentido anti-horário, ele gira no sentido contrário para me responder não. Outra dica que eu vou ensinar para você também é a conexão energética com o objeto, tá? Eu aprendi essa dica testando comigo mesmo e vou ensinar para você agora. Quando você for fazer uma pergunta para o seu pêndulo e você for esvaziar a sua mente e concentrar no que você for perguntar, você conecte-se com a energia do seu pêndulo. Então, o que eu faço antes de perguntar? Eu chego e pergunto para ele, pêndulo, conecte-se com a minha energia, por favor, ou conecte-se com a minha energia apenas, é porque eu sou educado com o meu pêndulo, mas se você quiser não precisa, tá? Aí eu espero uns 2, 3 segundos. E depois eu questiono para o meu pêndulo, pêndulo, você conseguiu se conectar com a minha energia? Pronto, ele já respondeu para mim que sim. Ou seja, ele já está conectado com a minha energia nesse momento. Essa dica é importante por quê? Porque você concentra, é uma maneira de você se concentrar diretamente na conexão com o objeto e ao mesmo tempo
colocar ele alinhado com você para que vocês dois estejam na mesma energia e ele assim responda às suas perguntas. Então, use essa dica também, porque ela é muito importante, facilita muito você utilizar aí o pêndulo dessa maneira, para que ele faça as respostas assertivas para você, e que ele não responda outras coisas que não deveria. Pronto, peguei agora aqui o meu pêndulo de cristal, para mostrar também que independente do pêndulo, essas dicas funcionam, tá? Você pode pedir a conexão energética com o seu pêndulo, e depois confirmar se ele conectou-se com você. Essa é uma alternativa muito boa, por quê? É outra razão de você solicitar essa conexão, porque geralmente quando você vai fazer uma pergunta ao pêndulo, você deveria estar conectado a uma mesa radiestésica, uma mesa radiônica. Porém, você não precisa ter uma mesa radiônica para se conectar com a energia corretamente. A própria mesa faz o alinhamento energético entre você e o objeto. Como você não tem a mesa, você solicita esse alinhamento energético para facilitar as perguntas, tá? Porém, isso daqui são dicas que eu estou passando para que você utilize o pêndulo da melhor maneira. Não é necessário você fazer a conexão energética para perguntar ao seu pêndulo. Você pode ir lá e perguntar direto para ele que não tem problema, tá? Outra questão interessante também é que você confie diretamente no que o pêndulo vai responder, tá? Você faz uma pergunta para o pêndulo querendo saber a resposta, não influenciando você a ter a resposta que você quer ouvir. Então, assim, você não pode chegar para o seu pêndulo e perguntar: nossa, eu vou perguntar aqui, por exemplo, se esse alimento aqui faz bem para minha saúde, mas eu tenho certeza que ele faz bem para minha saúde. Ah, eu vou perguntar aqui se tal coisa está influenciando na minha energia, porque eu tenho certeza. Não, você não vai fazer essa pergunta assim. Você vai perguntar para o pêndulo querendo saber a verdade dele. Então você esvazia a cabeça, como eu falei para você, vai lá direto ao seu pêndulo e pergunta o que você precisa saber. Dessa maneira, você vai conseguir obter a resposta certa, tá? Independente do material do pêndulo, independente de qual é o formato do seu pêndulo, você seguindo essas dicas, você otimiza a utilização dele. E a partir daí, você consegue utilizar de maneira correta. E outra coisa interessante também, que aí a gente vai entrar um pouco na parte da saúde holística integrativa. Por que a gente usa o pêndulo? O pêndulo é utilizado no nosso dia a dia, nós incentivamos a utilização do pêndulo justamente para que você ganhe a autonomia de perguntar você mesmo o que vai ser bom, o que não vai ser bom para a sua saúde. Então, com o pêndulo na mão conectado com a sua energia, você pode colocar em cima de qualquer coisa que você vai comer, ou de qualquer coisa que você vai beber, de qualquer erva que você vai utilizar e pode perguntar primariamente se aquilo faz bem ou faz mal para a sua saúde. Você pode perguntar também, por exemplo, se você quer formular um medicamento ou um chá para você aí na sua residência, você pode perguntar, por exemplo, qual é a quantidade de determinada erva que você pode utilizar. Suponhamos que você quer fazer um protocolo de um chá verde, é um exemplo. Você pode ir lá com seu pêndulo e perguntar para ele: pêndulo, quanto de chá verde eu devo consumir? 1 colher é suficiente? 2 colheres é suficiente? 3 colheres é suficiente? E ele vai responder para você. Não para as que ele não é, e sim até chegar no momento certo. Então é uma alternativa bem legal para que você holisticamente faça aí a verificação disso e veja o que você vai utilizar de melhor para a sua saúde. Você pode perguntar também se determinado alimento ou determinado nutriente, substância, vai fazer mal para a sua saúde, que ele também vai responder para você, tá? Ele vai responder. Ele, muitas vezes, inclusive, para mim, ele responde não para fazer bem e não para fazer mal. Ou seja, entende-se que é um alimento neutro. Você não precisa consumir, se consumir também não vai fazer diferença. E você pode perguntar também as quantidades que você pode consumir com o pêndulo. Eu posso consumir, por exemplo, 1 banana por dia? Ele vai responder. Se eu posso consumir 2 bananas por dia? Ele vai responder. Eu posso consumir mamão todos os dias? Ele vai responder. E assim você vai conseguindo ganhar autonomia e fazer as perguntas que você precisa. Sempre que eu falo lá, por exemplo, eu vou dar uma dica de um chá, uma dica de alguma coisa, a gente fala de fitoterapia, a gente sempre recomenda a utilização do pêndulo. Dessa maneira, você perguntando se você pode utilizar e a quantidade que você deve utilizar, tá? Energeticamente você se conecta com a energia da coisa
e aquilo é respondido para você de imediato. Outro ponto legal também é que o pêndulo pode ser utilizado para responder previsões. Se você tem alguma dúvida, se você precisa assim de um conselho seu mesmo, se você quer tirar alguma dúvida de imediato, você pode perguntar isso ao pêndulo, tá? Porém, na radiestesia, nós temos alguns bloqueios. E esses bloqueios, eles podem estar mais presentes em situações de previsões. Por exemplo, você quer prever quando que você vai receber um benefício, quando que você vai receber um presente, quando que o técnico vai vir na sua casa consertar a sua internet, por exemplo. Você pode tentar prever sim com o pêndulo, mas podem existir bloqueios que não vão responder você corretamente. Então essas perguntas são um pouco mais complicadas de fazer com o pêndulo. Também funciona para previsões, mas não é sempre que ele acaba acertando, né? Ele acaba dando a resposta certa, mas ele não tem a sensibilidade aos bloqueios. Então, se ele não consegue identificar, você vai ter um bloqueio nesse caminho, que vai, por exemplo, desviar o técnico do caminho dele, se o carro dele vai quebrar de repente, se ele vai precisar atender um chamado de urgência, ele não consegue identificar isso. Então, muitas vezes, ele não acaba dando a resposta certa. Então, na saúde integrativa, na saúde holística, é melhor que você use para melhorar aí a sua saúde, fazer as suas perguntas, tá? E quando você quiser fazer previsões, você entenda que ele está prevendo para você o que você precisa. Não que ele tem que falar uma verdade absoluta do que você quer saber a respeito de determinado assunto, tudo bem? Essas dicas de pêndulo são bem legais. O pêndulo ele já é muito utilizado, inclusive por mim, tá? Eu vou falando para mim, eu utilizo bastante. Tenho várias ervas medicinais aqui que eu posso utilizar no meu dia a dia, enfim. E eu utilizo também para protocolos de medicamentos específicos, por exemplo, para prata coloidal, quanto que precisa tomar de prata coloidal, para solução mineral, que a gente vai falar aqui nesse curso, sempre é bom falar quanto que eu preciso tomar. Por exemplo, a Juliana, a Tenório e eu e o Igor fizemos uma aula de limpeza energética. Nessa aula de limpeza energética, você pode perguntar, por exemplo, qual pedra é melhor para limpar determinado ambiente da sua casa. Qual incenso é melhor para você utilizar? Você vai usar um incenso de palo santo, um de lavanda, um de mirra? O que é melhor para eu utilizar aí na minha residência? E qual pedra vai ser melhor, por exemplo, para tirar uma dor do meu joelho, uma dor na minha perna? Qual que é o tratamento mais adequado para eu tratar, por exemplo, uma dor na coluna? O que eu devo utilizar? O que vai ser melhor para mim? Qual que é a terapia que eu devo fazer para determinado problema de saúde que eu tenho? O pêndulo consegue responder isso também. Por exemplo, conversamos também, no Igor e eu aqui, numa aula sobre sono. Falamos de 2 aulas sobre o sono. O sono é tão importante para a nossa saúde quanto a limpeza energética da nossa residência, tá? Dormir no local muito bem energizado é incrível para a sua saúde, vai te fazer muito bem. Então, você pode perguntar ao seu pêndulo, por exemplo, quantas horas você precisa dormir naquela noite. Se o ambiente que você está dormindo está bom, vai recuperar corretamente a sua saúde. Se a sua qualidade de vida vai ser afetada positiva ou negativamente, dependendo do local onde você está dormindo, você também pode perguntar isso para o pêndulo. São N possibilidades. Esse objeto aqui, gente, esses 2 objetos, eles estão muito presentes na minha vida mesmo. Utilizo-os bastante, pergunto várias coisas e nesse sentido ele costuma acertar bem, tá? Então, aprenda você também, utilize o pêndulo na sua residência, na sua casa, faça esses questionamentos para ele, que você vai ver como você vai conseguir melhorar muito a sua saúde, a sua qualidade de vida, utilizando esses objetos. E detalhe, hein? Você vai conseguir limpar a energia da sua residência também utilizando o pêndulo. Ele é muito válido e muito importante para a limpeza energética. Eu vou dar algumas demonstrações para vocês agora, vou mudar o cenário rapidamente, que eu vou colocar aqui na minha mesa alguns produtos e nós vamos perguntar a respeito desses produtos o que ele vai fazer bem ou mal para mim, para você aprender e se estimular aí também e perguntar para o seu pêndulo aí na sua casa. E aí, gente? Dei uma mudada no cenário aqui agora, porque eu trouxe para minha mesa algumas coisas. Eu adoro colocar as coisas na mesa, né? Trazer aqui algum conteúdo. E eu vou ensinar a vocês agora a utilizar o pêndulo para questionar aí se vai fazer bem ou mal para a sua saúde e saber outras informações interessantes a respeito disso também, tá? Bom, gente, o que eu tenho aqui na mesa?
Primeira coisa, um abacate. Uma pena que não é do abacateiro da felicidade, mas é de um outro abacateiro bem legal também, que é um abacate orgânico, sem adição de agrotóxicos, tá? E muito saboroso. Eu sou apaixonado por abacate e gosto bastante, tá? Trouxe aqui também uma calcita amarela, que já apareceu na nossa aula essa calcita. Vou colocar ela aqui na mesa para perguntar sobre isso. Amigos, aqui eu tenho um óleo de copaíba puríssimo da marca Hilton Phyto, tá? Inclusive, quem estiver procurando um óleo de copaíba, pode conversar com a gente, que a gente vende esse óleo aqui e a gente consegue encaminhar para você aí ao preço do óleo, mais o preço do frete, dependendo de onde você estiver, tá? É um óleo muito, muito bom, mas eu vou perguntar para o Pêndulo, porque eu gosto de questionar aí o Pêndulo aí, né, sobre essas questões, e ele vai responder a opinião dele a respeito do óleo. Bom, agora eu tenho aqui na minha mesa também as famosas bolachinhas de maisena. E aí, gente, o que será aqui que o Pêndulo fala a respeito da bolachinha de maisena? Vamos questionar o Pêndulo sobre ele também. E aqui, para completar, nós tivemos uma aula de aveia e vamos falar um pouco de adulteração da aveia, tá? Vamos fazer umas perguntas para sabermos se a aveia está adulterada ou não, porque o Pêndulo responde isso também. Eu tenho a farinha de aveia aqui, não vou falar qual é a boa e qual é a adulterada, e a gente vai perguntar para o Pêndulo para ver se o Pêndulo responde certo, porque eu sei e o Pêndulo também sabe, tá, gente? Bom, eu vou utilizar aqui o meu pêndulo de orgonite, tá? Eu vou usar hoje aqui o pêndulo de orgonite. Se você tiver o de cristal, use o de cristal aí na sua casa, como eu já tinha dito. Se tiver o de madeira, use o de madeira. Se tiver o de cobre, use o de cobre. Se tiver o egípcio, use o egípcio. O de granito, use o de granito. Enfim, use o pêndulo que você tiver aí, tá? O pêndulo de alumínio também pode ser utilizado, enfim. Eu gosto de sentar para fazer as minhas perguntas, por quê? Porque eu estabilizo o meu braço. E aí ele balança melhor para eu entender o que está acontecendo aqui, qual que é a pergunta que ele quer responder. De pé, você precisa ficar muito assim. Então você acaba desestabilizando ele demora mais para responder a pergunta e pode até se influenciar por essa energia. Então eu gosto de sentar, encostar meu cotovelo aqui, que eu estou estabilizando meu braço e fazendo a pergunta que eu preciso, tá? Uma dica que eu deixo para você também quando você for perguntar ao seu pêndulo. Então eu vou pedir agora para o pêndulo se conectar à minha energia e vou começar a perguntar algumas coisas. Pêndulo, por favor, conecte-se com a minha energia. Você conseguiu se conectar com a minha energia, pêndulo? Pronto, o pêndulo está conectado com a minha energia, tá? Disse sim, está corretamente conectado com a minha energia. Vou começar a perguntar aqui pelo abacate, porque eu sou fascinado por abacate. Pêndulo, este abacate aqui vai fazer bem para a minha saúde? Isso aqui é um abacate manteiga, tá, gente? Vai fazer bem para minha saúde, gente. O pêndulo já indicou que vai fazer bem para minha saúde. Pêndulo, eu devo comer abacate todos os dias? Ó, ele já respondeu que não, tá vendo? Ele vai fazer bem para minha saúde, mas não é todos os dias que eu devo consumir o abacate. Então eu vou perguntar, por exemplo, se eu posso consumir 3 vezes na semana. Pêndulo, posso consumir abacate 3 vezes na semana? Posso, tá vendo? Ó? Gente, por que ele está respondendo isso? Faz sentido científico também, tá? As oleaginosas precisam ser variadas. Você não tem que comer só uma fonte de oleaginosa. Você também tem que comer as castanhas, retirando das casquinhas. Tem que comer o abacate, que é uma oleaginosa muito boa. Você precisa comer também coco, que também é uma oleaginosa muito boa, que você não come todo dia. Você pode comer sementes, por exemplo, como a semente de girassol, que também é uma ótima oleaginosa, que vai fazer muito bem para a sua saúde. Então varie as oleaginosas. Pêndulo, das frutas oleaginosas eu preciso variar o consumo? Sim, tá vendo? Ele está respondendo que sim. Então é por isso que a gente não come abacate todo dia, até mesmo porque abacate não dá todo ano. Principalmente essas variedades de abacate que são bem comuns aqui no Brasil, que são abacates com menos azeite, mas são abacates muito bons para a saúde também, tá? Então, você varia e consome aí o abacate na época do abacate e assim vai indo, tá? Bom, feliz com a informação do abacate, vou colocar ele aqui nesse canto. Agora vou fazer pergunta de energia, a pedra é energia pura e o pêndulo também, ele vai responder rapidinho isso daqui.
Pêndulo, essa calcita amarela vai fazer bem para minha saúde? Viu como ele responde rápido para a pedra? Rapidinho ele já responde que vai fazer bem. Pêndulo, essa pedra aqui eu posso ter em qualquer cômodo da minha casa? Posso, tá vendo? Ele está respondendo aqui que sim. Pêndulo, essa pedra vai melhorar a qualidade do meu sono? Continua respondendo que sim. Então é uma ótima pedra para ter no quarto, né, gente? Para fazer a limpeza energética do quarto e dormir bem. Pêndulo, esse pedaço de pedra já é suficiente no cômodo onde eu estou para positivar a energia dele? Por exemplo? Sim. Gente, a calcita amarela é uma pedra incrível, tá? Eu sou suspeito para falar da calcita. Eu acho que a calcita pode ser utilizada em qualquer cômodo da sua casa, funciona bem para todos os chakras, então é uma pedra que eu super recomendo. Feliz com a informação que ele falou que sim, coloco ela aqui no canto também e vou pegar meu olhinho de copaíba. Puríssimo, tá, gente? Amigos, vamos perguntar sobre ele. Pêndulo, esse óleo de copaíba aqui é puro? Pergunta delicada, né? Aí, ele tá respondendo que sim. Eu sei que é puro. O Wilton Claudino, que é dono dessa empresa aqui, ele controla a produção desse óleo, tá? E ele sabe muito bem de onde vem. É produzido pelos nossos irmãos indígenas, tá? E esse óleo aqui é um óleo produzido por povos originários, por isso que é puro, é valorizado. Pêndulo, esse óleo de copaíba vai fazer bem para a minha saúde? Vai fazer bem. E como que eu devo utilizar, Pêndulo? Eu devo, por exemplo, tomar, sei lá, 5 gotas por dia? Não devo tomar 5 gotas por dia. Devo tomar 7 gotas por dia? Não devo tomar 7 gotas também. Pêndulo, eu devo tomar 10 gotas por dia? Ah, agora sim ele respondeu, tá? Então aí, ó, você já sabe a quantidade que deve consumir de óleo de copaíba através do pêndulo. Sem nenhuma receita pronta, ele te respondeu de imediato quanto que você deve consumir. Pêndulo, esse óleo vai fazer bem para a minha saúde em geral? Sim. O óleo de copaíba é muito funcional para diversos setores da nossa saúde, tá, gente? Funciona para quase tudo. É como se fosse um chazinho da vovó em formato de óleo. Então tá aqui, óleo de copaíba puríssimo, tá? Coloquei aqui nesse cantinho também, vai fazer bem. Agora, gente, vamos lá. Vou até abaixar o braço aqui, porque eu quero saber o que você acha que ele vai responder desse biscoitinho de maisena, tá? Esse biscoitinho de maisena é industrializado de uma marca famosa e contém trigo na sua composição também, além de outros produtos químicos ruins para a saúde e diversos outros, né? Enfim, não vou entrar no mérito agora porque eu não quero falar de segredos industriais. Vou perguntar para o Pêndulo se vai fazer bem para a minha saúde, ele vai responder. Pêndulo, esse biscoitinho de maisena aqui vai fazer bem para a minha saúde? Já respondeu que não, tá? Girou em sentido anti-horário, você tá vendo aí, já respondeu que não. Pêndulo, esse biscoitinho de maisena vai fazer mal para minha saúde? Girou no sentido horário, já falou que vai fazer mal. Acreditem no pêndulo, tá? Quando ele fala que vai fazer mal de verdade. Então, você pode perguntar para o pêndulo sobre isso, mas eu acho muito difícil ele falar para você que isso daqui vai fazer bem, tá? Porque não é um alimento bom para sua saúde, não é um alimento legal. O glúten faz muito mal para a saúde da gente, tá? Apesar de ser um biscoito vegano, não ter nada de origem animal, você pode ter outros problemas aí para sua saúde consumindo-o diariamente. Esses biscoitinhos industrializados de mercado são um problema, viu, gente? Se você costuma tomar café da manhã comendo esses biscoitinhos sempre, cuidado, porque você pode estar atrapalhando a sua saúde. E eu vou colocar ele aqui no canto dos que fazem mal, né? Óbvio. Porque isso aí faz mal, eu sei, pra mim faz muito mal. Principalmente pra quem tem rinite, sinusite, bronquite. Eu, no caso, tenho a sinusite, então eu sei que isso faz muito mal. Olha aqui, gente.
Será que o pêndulo vai responder pra gente qual que é a farinha de aveia batizada, adulterada? Vamos saber? Vou começar por essa daqui. Pêndulo, essa farinha de aveia aqui é pura? Eita! Já dedurou logo. De fato, essa farinha aqui não é pura, tá, gente? Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. De fato, o pêndulo está certo. Essa farinha de aveia aqui não é pura. E eu vou falar pra você uma coisa que vai deixar muita gente chocado também daqui pra frente. Essa farinha de aveia aqui eu comprei a granel em locais onde vendem produtos naturais, como se fossem uma zona cerealista, tá? Gente, as zonas cerealistas são muito boas e muito ruins também. As zonas cerealistas são boas para comprar o que você consegue ver visualmente com seus olhos, tá? O que você não consegue enxergar visualmente como essa farinha de aveia aqui, eu não recomendo que você compre em zona cerealista. Geralmente, esses produtos em pó passam por uma grande quantidade de adulteração em zonas cerealistas. Então, eu recomendo que você compre isso daqui fechado numa caixinha ou de um produtor que você confie, preferencialmente orgânico, tá? Para você ter uma ideia, gente, eu estou perguntando para essa farinha de aveia da zona cerealista e ele está me falando que ela é uma farinha adulterada. Eu devia ter perguntado antes de comer essa farinha aqui, porque eu fiquei ruim pra caramba quando eu comi ela, tá? E aí eu fui perguntar pro pêndulo. E aí o pêndulo confirmou. O Igor, que está nos filmando aqui também, comeu e ficou ruim, ficou de cama. E aí eu confirmei que ela está adulterada com uma coisa que não faz bem para a saúde, que eu vou falar depois numa outra aula. Essa daqui é uma outra farinha de aveia. Se você perceber, ela tem até uma coloraçãozinha um pouco diferente. Pêndulo, essa farinha de aveia aqui é pura? Ah, agora sim, a gente tem uma farinha, apesar de industrializada, que eu comprei no mercado, ela é pura. Então, para você ter uma ideia, até a farinha industrializada do mercado é melhor do que a farinha a granel da zona cerealista. Pêndulo, essa farinha de aveia aqui vai fazer bem para minha saúde? Vai. Pêndulo, essa farinha de aveia aqui, ela é orgânica? Sim, porque eu comprei uma caixinha de farinha de aveia orgânica e ele está confirmando que ela é orgânica, tá? Eu devo consumir farinha de aveia todos os dias, Pêndulo? Para mim, ele já está dando que eu devo consumir todos os dias. Quando ele falar isso para você, não esqueça de perguntar a quantidade que você deva consumir diariamente, tá? Pêndulo, eu posso consumir uma colher de sopa por dia da farinha de aveia? Pêndulo, eu posso consumir 2 colheres de sopa de farinha de aveia por dia? Não. Então, tá vendo? Ele está respondendo aqui até as quantidades que eu devo consumir diretamente, tá? Gente, muito fácil usar o pêndulo, vai, fala a verdade. Eu acredito que daqui pra frente ninguém vai mais ter dúvida em utilizar esse objeto, tá? Falei um pouco da história, falei da importância, falei de como utilizar, dei as dicas certas de como você utilizar na sua saúde. Então pratique aí na sua casa, tá? Compre o seu pêndulo, compre aí o seu objeto, enfim, na sua cidade, onde você quiser. Pratique, pergunte, vai perguntando, pergunta aí na sua residência, no seu local, como está a energia, tudo. Por exemplo, o pessoal ficou com muita dúvida também de como eu uso na parede. Gente, é muito simples, eu coloco a mão na parede e pergunto o que eu quero saber daquela parede. Se a parede é feita de cimento, se a parede é barroca, se passa cano de água ali naquela parede, se passa tudo isso, ele responde, tá, gente? Pergunta técnica, ele responde com mais facilidade. Então tudo que é técnico ele consegue responder bem. Pergunto se passa fiação de eletricidade antes de fazer um furo. Coloco minha mão lá na parede, vou lá na parede, coloco a mão e pergunto. E funciona muito bem. Então faça isso na sua casa também, siga essas dicas que você vai ver que ele vai funcionar muito bem e vai ajudar você no seu dia a dia, tá? Um grande abraço para você, fique com Deus. Eu vou falar de novo essa parte. Um grande abraço para você. Até mais, vamos conversar no grupo, vamos continuar conversando aí sobre tudo. Eu estou à disposição, caso queira me chamar, conversamos sobre as dicas de como utilizar tudo.
Enfim, podemos ajudar com toda essa questão, tá? E é isso, gente. Vou pôr meu pêndulo aqui agora para dar um tchauzinho para você. Um grande abraço, fica com Deus e um tchauzinho. Olá, como vão todos? Tudo na paz? Aqui estamos nós em mais uma oportunidade para compartilhar conhecimento sobre saúde e nutrição. Para os que não me conhecem, meu nome é Humberto Ramos, sou naturopata, ou estou naturopata, sou acadêmico de nutrição e um eterno estudante da naturopatia, porque conhecimento e cuidados da saúde nunca se esgota em nosso viver. Todos nós sabemos e somos colaboradores deste recurso terapêutico caracterizado pelas plantas medicinais e suas diferentes formas, tanto farmacêutica ou nutricional. A naturopatia ela é muito rica em todos os aspectos. Incentiva aí o desenvolvimento comunitário, a solidariedade, a participação social. Hoje vamos aprender sobre abóbora. Vai aí uma pergunta para todos. Abóbora é fruto ou legume? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. A verdade é que pode ser considerada tanto um fruto quanto um legume. Isso acontece porque a abóbora tem característica de ambos os alimentos. A abóbora tem uma história na vida da humanidade aí marcada por ajudar a nutrir boa parte da população. A abóbora é um alimento muito antigo que está presente em diversas culturas ao redor do mundo. A abóbora é uma planta da abobeira, né? E é originária da América do Sul, da América Central. Seus primeiros registros em sua cultivação data de cerca de 6 anos atrás. A abóbora foi um dos primeiros alimentos a ser cultivado pelos americanos nativos. Desde então tem sido ingrediente importante na culinária norte-americana. A abóbora é amplamente utilizada em pratos, tanto pratos doces, né, como pratos salgados, e particularmente popular durante o feriado americano, né? Lá da Transilvânia, o pessoal usa aquelas abóboras para fazer o período ali do Dia das Bruxas. A abóbora também tem uma longa história na medicina tradicional. A medicina chinesa já usa a abóbora há muito tempo, onde utiliza para tratar diversas condições relacionadas à saúde. Atualmente, a abóbora ela é conhecida pela ciência como um alimento extremamente saudável, rico em nutrientes, essencial para o bom funcionamento do organismo. Eu, particularmente, gosto muito de comer abóbora. E sobre esse fruto e legumes e seus derivados que vamos aprender um pouco hoje, né? Propriedades nutricionais. A abóbora, como falamos aí, é um alimento incrivelmente nutritivo, embora suas propriedades possam variar de abóbora para abóbora, né? Então, como tem uma variedade muito grande de abóbora, ela é muito rica em fibras, propriedades antioxidantes, vitaminas e minerais e possui pouca caloria. É ideal para dietas aí. A abóbora geralmente tem esse formato redonda, comprida, seu tamanho de forma de cor pode variar dependendo do tipo da abóbora, como a abóbora japonesa, a abóbora cabutiar, abóbora de pescoço, que ela é um fruto versátil, você come desde a casca, semente, né, tudo. No interior, pratica dela é ocado, né, a presença de semente. Há 2 gêneros de abóbora, a abóbora cubuca e a abóbora de uma espécie nativa americana, né, a curcubita. É um gênero que inclui vários tipos de abóbora, inclusive a própria abobrinha, né, aquela abobrinha de vaso, abobrinha de horta. A curcubita máxima é uma espécie mais conhecida do gênero diferente, né? É conhecido por suas diversas espécies, principalmente por sua fama, né, de ser firme, né? Você vê ela ali nos filmes de Halloween, né? Nas festas de abóbora. Ela é um parente da melancia, do chuchu, do pepino, do melão. É considerado um fruto rasteiro que nasce aí da abobeira, né? A abóbora vem sendo utilizada em diversas finalidades, além de alimento, como, por exemplo, a elaboração de recipientes e máscaras a partir da sua casca, né? Máscara para tratamento de pele. A abóbora tem
estado, né, eu já estava no Brasil antes da colonização. Os índios já sabiam os seus inúmeros benefícios que a abóbora oferecia para a saúde, por isso já era cultivada e consumida por eles. Por ser um alimento assim versátil, nutritivo e saboroso, sua popularidade sempre foi alta, já que é possível consumir ela de forma integral e o ano todo, tanto a sua semente, o broto, folha, casca, fruto, em seu estado verde, maduro, além de ser usada também com fins ornamentais. A principal vantagem de ter um pouco de carboidrato em poucas calorias é que pode ser usada em diversas dietas, né, facilitando a introdução do vegetal no dia a dia. Como todos os vegetais, a maior componente da abóbora é a água. Ela pode chegar a ter 92% de sua composição de água. Possui uma notável quantidade de fibras solúveis, além de conter uma boa quantidade de fibras baixíssimas, quantidade de gordura. Os principais benefícios da abóbora para a saúde são inúmeros, né? Mas mantém a saúde dos olhos, né? Ela contém a luteína, são antioxidantes poderosos. A abóbora ajuda a prevenir o surgimento de, por exemplo, catarata. Ela é rica também em beta-caroteno, um composto que o organismo, né, transforma em vitamina, principalmente a vitamina A. Ele também ajuda a proteger contra a degeneração, né, da visão, ao envelhecimento. Com o tempo vai se degradando, mas ele ajuda a proteger. Ela melhora também a saúde da pele. A abóbora é rica em carotenoides, vitamina A, que tem ação fitoterápica para a pele, além de retardar o envelhecimento e evitar surgimentos de rugas, né, marcas de expressão. A vitamina C também presente auxilia na produção do colágeno, evitando a flacidez da pele. Ela regula o apetite devido à sua grande quantidade de fibra e baixos teor calórico. A abóbora oferece muita saciedade, regulando assim o apetite. O controle da glicemia, pessoas que têm glicemia alta, diabetes, a quantidade de fibra presente faz com que você coma mais qualidade e menor quantidade, além de ajudar a controlar o nível de glicose no sangue. Ela também regula a microbiota intestinal. Presente na abóbora encontramos a inulina, que aumenta, né, o número de bactérias benéficas do organismo, regulando a microbiota intestinal, tão importante para a imunidade. Né? Você tem uma imunidade, você se precaver de várias doenças. Ela regula o trânsito intestinal, as fibras solúveis também são responsáveis pela formação do bolo fecal, aumentando, né, o volume das fezes devido à sua capacidade de absorver água e auxiliando, né, a questão intestinais, prisão de ventres, né, intestino preguiçoso. Tudo isso favorece. Se tem dificuldade de ir no banheiro, come a abóbora. Ela favorece o sistema imune, como vimos aí. A abóbora ela é rica em vitamina A, vitamina C, porém ela também contém vitamina que auxilia no fortalecimento do organismo e previne contra as diversas infecções e doenças. A abóbora também ela é rica em ferro, né, ácido fólico, que são minerais importantes para o sistema imunológico e que diminui, né, o risco de anemia. Principalmente a minha avó dava muito para nós quando era criança, né, para combater a anemia. Ela previne doenças cardiovasculares. Um dos benefícios para manter a saúde, o cardiovascular, é manter também a pressão, né, equilibrada. Ela ajuda. Também assim a abóbora, que é rica em potássio, auxilia na diminuição da pressão arterial. O potássio, né, presente nela ajuda a reduzir os níveis de sódio no organismo. Além de também ajudar a reduzir o colesterol, ela evita as chances de um derrame. É infinita, né, as propriedades medicinais da abóbora. As variedades de abóbora estimam que existe mais de 50 espécies de abóboras diferentes. Aqui você vê umas 5, 6 comigo aqui. Pelo mundo, de cores, tamanho, formato, sabores diferentes. Cada uma delas designa para um preparo específico, né? Entendendo aí mais sobre elas, é possível aproveitar todos os benefícios da abóbora para a saúde, para a nutrição no seu dia a dia. Para facilitar, podemos dividi-las, né, a abóbora em grupos. A abóbora de inverno, a abóbora de verão, né?
tipo de abóbora mais consumida pelos brasileiros, aqui na nossa região, por exemplo, é a abóbora cabutiá, né? Esse sabor terroso, levemente adocicado, com textura densa e seca, né? Também tem a abóbora paulista, ela possui assim, já um sabor bem mais adocicado, e outras geralmente é utilizada na forma de integral, né, nas receitas. Já a abóbora moranga, a polpa apresenta uma textura mais lisa, macia, com sabor adocicado. Este é um dos tipos de abóbora mais utilizado na gastronomia mundial, de modo geral. Como escolher na hora de comprar uma abóbora, uma boa abóbora, uma abóbora com qualidade? Você já deve ter tido dúvidas, né, no momento de escolher, tem tanto de abóbora, qual abóbora escolher, qual abóbora comprar. Afinal, são tudo parecidas, né? Estão inteiramente relacionadas, difícil definir se estão boas para consumo ou não. Eu geralmente, como em casa é poucas pessoas, às vezes eu compro ela, a camutiá, já cortada, né? Aí você observa as que são mais firmes, você vai comprar inteira, que tem sinal de não estar machucada, né? Mais firmes são mais úmidas, mais macia, né? Então escolha uma abóbora que esteja na cor original, não possui rachaduras ou manchas escuras. Além disso, prefiro as abóboras inteiras. Ao cortar ou cortadas no meio, né? Evita aquelas abóboras que já estão descascadas, cortadas, pedacinho, né? Tirar a casca, tirando da semente, pois elas possuem menos sabores, né? Com o tempo, a acidez, além de não ser possível, né, aproveitar todos os principais benefícios que a abóbora possui para a nossa saúde. Quando se encontra cortada e embalada, as abóboras são vegetais muito versáteis, né? E pode ser cozida tanto no vapor ou em água, na panela, pressão, e pode ser assada, né, a forma inteira. Assim, o cozimento em água é o menos indicado, pois faz com que a abóbora perca o sabor dos nutrientes. A melhor forma de preparar a abóbora é assar no forno, em baixa temperatura, até ela se cozinhar todinha, esteja, né, claramente caramelizada ali, cozida. Essa técnica concentra o sabor maior da abóbora, parte mais benéfica das abóboras, né, para a saúde. E você também pode pegar, depois dela assada, cortar os pedaços, quantidade de abóbora, se preferir, colocar nas vasilhinhas, congelar. Quando você quiser preparar ali um purê, um caldo, uma sopa, né, um guisadozinho, estará prontinho, mais fácil, já pré-cozida. A cor brilhante, a forma acentuada da abóbora é um vegetal delicioso e pode ser utilizado tanto em preparações de doce e preparações de salgado, pela a cor dela, a textura da massa, né? Sendo uma boa opção de entrada para pratos, principalmente pratos acompanhados, né? Ou até mesmo a sobremesa. Algumas sugestões de receita, né? Como minha mãe gosta, né? O escondidinho de abóbora com carne seca, o nhoque de abóbora, quibe assado de abóbora, purê de abóbora, creme de abóbora com frango, pensa numa delícia. Geleia de abóbora, a vovó que já fazia, né? O doce de abóbora com coco e outros, né? Vai da criatividade de cada chefe, no seu preparo, da sua imaginação, mas não podemos deixar de comer esse delicioso fruto, né? Que data aí de séculos a séculos, né? E traz grandes benefícios para a nossa saúde, certo? Eu acho que todo mundo conhece, todo mundo tem uma experiência com a abóbora. Hoje que também quero aproveitar para falar do óleo e de semente de abóbora. Você conhece, já usou esse suplemento alimentar extraído através do processo de prensagem a frio da semente da abóbora? Ela produz, né, e possui um alto valor nutricional e substâncias antioxidantes que beneficiam o corpo e a mente, né, na forma de cápsula ou gota. Você pode encontrar esse suplemento nos mercados aí de produtos naturais, né? Varia das condições de saúde, ele vai ser benéfico. A semente de abóbora ela é comumente desprezada na maioria das pessoas, oferece diversos benefícios para a saúde física e mental, mas as pessoas às vezes jogam fora na hora que vai preparar o fruto ou o legume. Além do uso na culinária, as sementes de abóbora também são utilizadas pela indústria farmacêutica, né, indústria de cosmético, graças aos seus compostos e propriedades medicinais que possui tanto a semente como o óleo. Só para você ter uma ideia dos benefícios oferecidos pela semente de abóbora, elas são ricas em ômega 3,
ômega 6, ômega 9, vitaminas e minerais, aminoácidos. Além disso, essas sementes são ricas em curcubitancina, beta-caroteno, substâncias bioativas que possuem propriedades anti-inflamatórias, vermífugas, antioxidantes, que favorecem todo o organismo. A semente de abóbora ela pode ser incluída, né, nas dietas, em salada ou triturada, acrescentada em diversas receitas. O benefício que também traz o óleo, né, da semente de abóbora, graças, né, a Deus por esse óleo maravilhoso, né, que faz bem para a saúde. Como eu falei, ele é extraído, né, na forma a frio, né, por exemplo, aqui eu tenho um restinho ainda de óleo de semente de abóbora, né, o organismo agradece. Quando consumido a semente de forma in natura, né, ou em pó, você também pode consumir o óleo. Isso porque, no caso, o suplemento, né, ele é excelente na concentração de nutrientes, né, princípios bioativos, que vai melhorar o aproveitamento pelo organismo. O resultado é um tratamento mais ágil, eficaz, mais fácil incluir na rotina alimentar. Além disso, mesmo que você se alimente fora de casa todos os dias, pode beneficiar com o uso da semente, né, e do óleo. Você levar dentro da sua bolsa, umas sementinhas já de abóbora preparada. Você pode encontrar aí nas lojas de produtos naturais. Né, vai melhorar a saúde mental, saúde física, né, os antioxidantes. O óleo da semente de abóbora evita o estresse oxidativo celular causado aí pelos radicais livres, protegendo assim as funções cerebrais. Os compostos presentes na semente de abóbora ajudam a estimular a produção e o desenvolvimento de novas células cerebrais. Isso, por sua vez, ele previne, né, doenças degenerativas, como Alzheimer, esclerose lateral, entre todas as doenças neurodegenerativas, demais, melhorando assim o foco, a concentração. Ele protege o organismo de doenças inflamatórias. O óleo de semente de abóbora também tem uma elevada ação anti-inflamatória. Sendo assim, protege todo o organismo, né, contra infecções urinárias, infecções na próstata, de vesícula, e ainda é muito útil para prevenir doenças cardiovasculares. Ele evita problemas de visão, fortalece os couro cabeludo, a saúde da pele, as suas vitaminas A, E, esses antioxidantes naturais, ambos estão presentes no suplemento alimentar e juntos evitam problemas de visão, como cegueira noturna, degeneração macular, relacionadas ao tempo, né, à idade. O ressecamento de quedas de fios de cabelos. Sabe-se que ainda o suplemento do óleo da semente, ele produz, né, um hormônio DHT, né, que causa envelhecimento, mas os benefícios do óleo da semente da abóbora para a pele não acabam assim fácil, né? Então, você vai descobrindo cada dia mais coisa, melhora o colágeno no organismo, ele promove a pele com aparência, uma pele com aparência mais firme, mais viçosa, previne doenças do problema de osso, osteoporose, né, por causa da quantidade de zinco. É um suplemento que também tem, né, perda de óssea, fortalecimento dos ossos. Isso evita a osteoporose, as fraturas, principalmente em pessoas mais idosas, né? Tanto comer abóbora como consumir a semente é muito bom. Ele é rico em magnésio, que além de melhorar a saúde óssea, também oferece mais disposição no dia a dia, né? Tirar aquele cansaço, aquela preguicinha, aquela moleza. O óleo de semente de abóbora, ele combate o estresse, ansiedade, depressão. Cabe ainda dizer que esse suplemento, alimento, né? Ele é rico em triptofano, aminoácidos, um potencial que atua no sistema nervoso, estimula a produção de serotonina, né? Trazendo mais alegria, substâncias mais conhecidas como o hormônio, né, da felicidade, regula o humor, acalma a mente, afasta aí os sentimentos negativos e ainda melhora a qualidade do sono. Olha só que maravilha, né? Dormir tranquilo, né? Controla a pressão arterial, o colesterol. Nesse caso, ambos os benefícios são atribuídos ao que? Ao potássio, né, aos fitoesteroides,
presente no suprimento. O potássio ele melhora o fluxo sanguíneo, ele vem aliviando, né, pressão nos vasos sanguíneos. Além disso, ajuda a eliminar o sódio através da urina, regulando a pressão arterial, trazendo equilíbrio, né, para o sistema. Em alguns casos, os esteroides produzem níveis de colesterol e triglicerídeo, prevenindo, né, doenças cardiovasculares. Alivia o desconforto digestivos, intestinais. O óleo da semente de abóbora também ele é rico em ácidos graxosos, insaturados, que regula a flora intestinal e alivia os sintomas digestivos intestinais, como azia, diarreia, por exemplo. O óleo de semente de abóbora é um grande aliado contra também a anemia, principalmente para criança, pode colocar na comida, assim como a semente de abóbora in natura, o óleo extraído, a partir também desse excelente fonte de ferro, de mineral, que ajuda a prevenir, de modo geral, a anemia, né, no organismo. Para facilitar a absorção do ferro no organismo, é recomendado, né, que o suprimento, ou que o óleo, ou que a semente, seja consumida com outra fonte de vitamina C, como frutas na forma in natura ou em conjunto com um outro alimento que contenha vitamina em sua composição. Aí ambas vão fazer um sinergismo eficaz no tratamento da diabetes, graças ao quê? Ao magnésio. Auxilia na regulação dos níveis de açúcar no sangue. Dessa forma ele é especialmente benéfico para a pessoa que sofre com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. A semente de abóbora é um grande aliado para as mulheres na fase da menopausa. Por fim, cabe ainda destacar que o óleo de semente de abóbora oferece alívio aos sintomas da menopausa, controlando, né, as ondas de calor, a irritação, a queda de cabelo, a insônia. Isso porque o óleo de abóbora ou a semente ele é rico em fitoesteroides, né, hormônios naturais. De forma geral, como consumir esse óleo de semente de abóbora? Para obter todos os benefícios descritos, né, anteriormente, o recomendado é consumir ou através de cápsula, que você já encontra pronta, né, numa forma de suprimento por dia, ou preferencialmente junto com as principais refeições. Todavia, a quantidade sugerida pode mudar, né, em função de cada pessoa, né, ou de orientações também do seu médico, do produto, né, a prescrição. Eu gosto demais, né, do benefício do óleo da semente de abóbora e da semente de abóbora. Eu gosto de comer elas na forma in natura, até de tira gosto. No dia a dia, como amendoim, às vezes mistura ali uma sementinha de abóbora, amendoim, uma castanha, e você vai consumindo. Então, da próxima vez que você for preparar uma abóbora inteira, não desperdice a semente. Você pode secar ela no forno, leva aí em torno aí de 70 graus, né, forra a forma ali com papel e coloca as sementes para secar, seca rápido, então ao natural, ao sol. Não desperdice, né, esse alimento delicioso, que é a semente, o óleo e o fruto, né, da abóbora. Às vezes a gente tem uma fonte rica, barata e acessível para todos nós. Espero ter colaborado com essa aula, com todos os colegas, trazendo mais uma porção, né, desse conhecimento, desse fruto, desse legume que nós usamos no nosso dia a dia, em nossos lares.